Além disso, um levantamento da Federação Brasileira de Gastroenterologia apontou que quase metade dos brasileiros sentem alguns sintomas de má digestão, como refluxo, como azia, a tosse seca. E ainda falando sobre o sistema digestivo, o Brasil é um dos países em que mais se realiza cirurgias bariátricas. Uma alternativa ao procedimento é a gastroplastia endoscópica, uma técnica que diminui o volume do estômago por meio de suturas internas realizadas via endoscopia. E a perda de peso, estimada no período, é de 2 anos. Aliás, no período de 2 anos é de 20% a 30% do peso original. E para falar sobre esses assuntos, eu vou conversar com o endoscopista, especialista em endoscopia digestiva, Dr. Gustavo Benevides, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Neila. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo espaço, né? Um espaço muito importante para a gente desmistificar as doenças do trato digestivo, né? E poder informar a população. Muito obrigado pelo convite. E você também pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 85 9699 2299, pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em 2 páginas, o Povo e o Povo CBN, no YouTube, no canal do Povo. E no programa de hoje teremos o quadro Saúde VEG com Elisiane Alencar e também o Vivo SUS. E vamos começar aqui com o Dr. Gustavo, falando sobre as questões mais de saúde mais recorrentes, né? Os problemas de estômago mais recorrentes e que muitas vezes podem ser evitados, né? Sem dúvida, Neila. Uma das coisas que a gente mais vê assim no consultório, no dia a dia da prática da endoscopia, são as gastrites, né? Que são as inflamações que ocorrem no corpo e no antro gástrico e que muitas vezes são severas, podem levar a hemorragia digestiva, sangramento, e que tem realmente um tratamento importante, né, quando relacionada à questão do H. pylori, né, aquela bactéria que reside no estômago, que são tratadas muitas vezes também com bloqueadores de ácidos, né, os famosos omeprazóis, lansoprazol, pantoprazol, tem uma série de bloqueadores que servem também para tratar as doenças gástricas, né, as gastrites e as úlceras gástricas e duodenais, né? Pois vamos começar pelos sinais, doutor Gustavo. Aquela azia. Você comeu, tomou um pouco mais de café, comeu uma comida um pouco mais pesada, sente uma azia, um desconforto. A partir de que momento você deve se preocupar? A azia é um sintoma muito prevalente na população, né? Realmente tem muito a ver com a questão da alimentação errada, rica em gordura, em frituras, né? Alguns pacientes têm muita azia com café, outros não têm. Mas quando você tem a recorrência dos sintomas, pelo menos 3 vezes por semana, por mais do que 4 a 6 semanas, você tem que se preocupar com isso, tem que procurar o teu médico gastroenterologista, que possivelmente vai te recomendar um tratamento clínico ou uma endoscopia digestiva para dar o diagnóstico do que está havendo. Pode ser um sinal de refluxo? A azia é o principal sintoma de refluxo. Então, a gente tem 2 tipos de sintomas de refluxo, os típicos e os atípicos, né? Os típicos são a azia, aquela sensação de queimação, a comida voltando na boca, eructação, são os arrotos recorrentes. E existem os sintomas atípicos, né? Por exemplo, tosse seca, infecções do sistema aéreo superior, né? Rinite, sinusite de repetição, aquele pigarro recorrente, né? Todos são sintomas atípicos da doença do refluxo. A partir de que momento é recomendado uma endoscopia com esses sinais? Se você tem a recorrência dos sintomas por mais do que 4 a 6 semanas, mais do que 3 vezes por semana de sintomas, você tem indicação de fazer endoscopia. E aí, nele, eu queria aproveitar para desmistificar a endoscopia, né? A endoscopia, antigamente, era visto como um procedimento invasivo, né? Um procedimento que você fazia acordado, que o paciente sentia muito, né? O procedimento. E uma boa parte da população tem medo de fazer o exame, né? Tem um receio. Mas hoje em dia, com o avanço das técnicas, né? Os aparelhos são mais fininhos e que dá menos desconforto. A gente consegue sedar melhor o paciente. Ele dorme durante todo o exame, né? Então, ficou algo bem confortável de fazer. E com esses aparelhos novos, com a imagem bem mais fidedigna, a gente consegue dar um diagnóstico mais precoce de muitas lesões que antes a gente não conseguia. Então, se realmente você tem indicação de fazer uma endoscopia, se teu médico pediu, não relute em fazer, porque realmente essa realidade mudou e hoje a gente consegue fazer com mais precisão e com muito mais conforto o exame. A endoscopia, por exemplo, você pode detectar quais tipos de doenças? No caso do H. pylori, por exemplo. Pronto. A endoscopia, Neila, a gente consegue ver
o esôfago, o estômago e o duodeno. Então, as doenças que estão relacionadas a esses 3 órgãos, a gente consegue detectar através da endoscopia. E a gente passa também pelo sistema aéreo superior, muitas vezes a gente consegue ver a laringe, as cordas vocais, né, e detectar alguma coisa que tenha também, apesar de não ser feito para isso. O H. pylori é uma bactéria que reside no estômago. No Brasil, de cada 10 pessoas, mais ou menos 7, 6 tem H. pylori. E na grande maioria dos pacientes ele não causa sintoma, mas ele é realmente uma bactéria que pode levar a gastrite crônica, pode levar a doença ulcerosa, pode levar a linfoma gástrico, que é um tipo de tumor do estômago, pode levar ao adenocarcinoma gástrico, né? Principalmente se você tem casos de câncer de estômago na tua família, você tem que tratar o H. pylori como forma de prevenção. Mas os pacientes ficam muito preocupados quando a gente dá o diagnóstico do H. pylori, porque eu tenho uma bactéria. Será que o que passa na cabeça deles é que essa bactéria pode dar uma septicemia, que é uma infecção generalizada, e realmente isso não acontece. A bactéria é residente no estômago, na grande maioria dos pacientes não dá sintomas, e em outros ela pode provocar alguns sintomas, como a gente já referiu. No caso, a pessoa detectou H. pylori, fez todo o tratamento do H. pylori, tomou caixas e caixas de remédio, porque normalmente é uma caixa, né, com vários antibióticos, né? Sem dúvida. Para o tratamento, ficou bom. Tem que continuar fazendo endoscopia para saber se ela parar, ou basta a retirada dos sintomas, assim. Quando você trata o H. pylori, de cada 100 pessoas que tratam, 80 cura e 20 não cura. Quer dizer que a bactéria é um pouco mais resistente. Realmente o tratamento é um pouco chato, né? São 14 dias com 4 comprimidos de manhã, 4 à noite, são 2 antibióticos diferentes, né? Mas se feito direitinho, você tem um índice alto de erradicação da bactéria. Quando você trata a bactéria, se você tem realmente alguma doença importante, você tinha uma gastrite intensa, tinha uma úlcera, ou tem uma recorrência dos sintomas após o tratamento da bactéria, você tem indicação de repetir o exame novamente de endoscopia para poder fazer a biópsia e realmente ver se a bactéria ainda está ali ou se ela já realmente foi erradicada. E vida que segue, né, gente? Vida que segue. A Lúcia Pinheiro, nosso ouvinte, um beijo para você, Lúcia. Ela diz assim, gostaria de saber... tenho gastrite, ela acha que tem gastrite porque quando ela tem raiva, ela sente muita dor no estômago. Entendi. É um sintoma, não é? É um sintoma. O que o pessoal chama de gastrite nervosa, né? Quando você tem episódios de ansiedade, você pode secretar algumas catecolaminas que aumentam a secreção de ácido no estômago. Por vezes você sente realmente uma dor epigástrica, aquela dor na boca do estômago, às vezes dá vontade de vomitar, fica nauseado, né? Isso realmente pode acontecer, sim. Essa história da gastrite nervosa, né, que se diz, né? O interessante é você tentar fazer uma terapia de relaxamento, né? E procurar o teu gastro para você passar em consulta e ele te indicar o melhor tratamento. Precisa da endoscopia, nesse caso? Muitas vezes não precisa. Mas, assim, eu acho que o paciente, ele tem que ser examinado, tem que ser colhida a sua história clínica para saber realmente se tem algum outro sintoma fora esse que indique o exame. Saber como é que pode tratar da melhor forma possível, viu, Lúcia? É isso, né? Tentar relaxar, não ter tanta raiva. Mas a gente não pode fugir das emoções, né? Às vezes não tem como, né? A endoscopia é indicada nesses casos, né? As úlceras gástricas, né? O que seriam essas úlceras, né? As úlceras gástricas e duodenais, elas são feridas, né? Que acontecem nesses 2 órgãos, no estômago e no duodeno, e elas levam muitas vezes a sintomas, tipo aquela dor crônica persistente epigástrica, principalmente quando você come, ou quando você está de jejum, né? As úlceras gástricas, elas podem ter uma origem benigna, podem ser úlceras pépticas, ou podem ser úlceras malignas, né? Tipo câncer, né? O câncer muitas vezes se apresenta como uma úlcera no início. E daí realmente é importante, se você tem sintomas crônicos de dor epigástrica, né? Se tem sintomas que levam a gente a pensar que você tem uma úlcera, você tem que fazer um exame de endoscopia para dar o diagnóstico, se tem ou não tem, e se houver realmente biopsiar a úlcera, principalmente quando é uma úlcera gástrica. As úlceras gástricas, elas têm um aspecto de que podem ser câncer, né? Enquanto as duodenais geralmente não tem esse aspecto. Doutor Gustavo, então não guardar dor. Sentiu dor, tem um aviso aí de que alguma coisa não está bem. Sem dúvida, né? E realmente tem que procurar o médico, né? Não pode fazer que nem alguns pacientes, né? Principalmente do sexo masculino, que delegam as coisas e quando vão procurar o médico não tem muita coisa o que fazer mais, né? Então realmente tem que procurar o médico e se consultar e cuidar da sua saúde. Exatamente. Você tem um desconforto
alguma coisa está acontecendo, né? Se você protela, a possibilidade de agravar é grande. Muita gente toma chazinho, né? Assim, eu tô aqui, vou tomar um chá de boldo. Assim, de certa forma ajuda, mas é como você disse, não protelar, procurar o médico, né? Eu acho que a opinião do especialista é muito importante, né? Exatamente, com certeza. E o que é essa endoscopia digestiva alta? A endoscopia digestiva alta significa você passar um aparelho de fino calibre, onde você vai ver essas estruturas do esôfago, do estômago e do duodeno. Ele é um exame que é feito de rotina nas clínicas de gastroendoscopia e é um exame que a gente indica em idade tão precoce quanto 1 mês de vida até idades avançadas quanto 105 anos. Então, eu já fiz endoscopia em paciente de 1 mês de vida, paciente obviamente hospitalizado com a condição clínica específica, e já fiz exame também em paciente de 105 anos que precisava trocar uma sonda de gastrostomia. Então, você vê que numa faixa muito grande de idade, o exame é seguro, né? Não há risco, dependendo da idade? É claro que toda condição médica que você vai fazer, todo procedimento, há risco. Mas se você faz com um bom especialista, realmente uma pessoa treinada, né? Treinamento de endoscopia são durante 2 anos em residência médica. Se você faz num canto que tem uma condição de te dar um suporte, né? Principalmente na parte cardiopulmonar, o risco que você vai ter no exame é muito minimizado, né? Então, a questão é saber a formação do médico antes, né? Muito importante, né? Infelizmente, há alguns cursos de formação de final de semana que não formam um médico endoscopista, formam um médico passador de tubo, que é diferente. Então, a pessoa realmente que tem uma formação sólida durante 2 anos numa residência, ele vai ter uma condição de lhe dar um diagnóstico muito mais preciso. Mas, doutor Gustavo, como é que você sabe que o médico é passador de tubo ou tem uma formação correta? Qual é o diploma exigido? Existe o título de especialista em endoscopia, né? E existe o título de residência médica, né? Então, é a residência médica. Isso, esses 2 títulos habilitam o médico a fazer um procedimento adequado. Enfim, escolher a melhor formação.